Cal, tudo bem? Olá, gente. Olá, Olá. olá. Deu certo hoje? Deu super certo, que bom, né? Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Tá pelo chat? É bom que dá pra ver a galera interagindo O também. Raul Alguiar está ouvindo bem, Raul? Ana Luísa Firmeza. Olivia Cassius. Ah, tá dando pra ouvir bem, então. Tá ótimo. Bem, Cal, primeiro eu quero agradecer muito pela presença sua aqui na live do Projeto Paradiso, em nome de todo mundo do projeto. É uma felicidade muito especial, minha especial, de entrevistar você, que fez, enfim, parte de uma geração inteira, assim, desde Castelo Uhum. com TV Cruz. Então, muito obrigada. Eu fico muito TV obrigada Cruz, nossa, essa você tirou por do assistir. fundo do baú. TV Cruz marcou uma época também. Aham. Vou só explicar mais ou menos como a gente vai fazer. Eu tô aqui, meu nome é Natália Silani, né? Eu faço Uhum. incubadora Paradiso. Eu entrei através do Histórias e hoje eu recebo tutoria de usuários. Falhou um pouco. Falhou um pouco. Você repete de novo, Natália, o que que você faz? Não, imagina, eu sou roteirista e hoje eu entrei no Aham. projeto Paradiso, que é uma Uhum. das do projeto Paradiso, e eu entrei através do Laboratório Novas Histórias, e a minha tutora Uhum. é a Helena Soares. Ela, Olha que legal. ela vem me acompanhando no projeto do Longa Travessia, que tem Nossa, que luxo, hein? Que privilégio seu. total. Tem sido um trabalho muito legal. E hoje a gente Uhum, está no projeto Meu Primeiro Longa, né, que é uma série de entrevistas do projeto Paradiso que vem acontecendo quinzenalmente. E a gente já teve uhum, aqui, elas estão disponíveis na internet, né, no site do projeto, com a Ana Mulayete, Marcelo Gomes e o Karim Ainu falando dos primeiros longas dele também. E agora a gente aham, vai falar sobre o Castelo rá tim um filme. Eu uhum. posso te apresentar? Você prefere se apresentar? Como que você prefere Não, fazer? pode, fica à vontade, pode me apresentar. Bem, o Karl Hamburger, né? Dispenso apresentações, mas acho que vale muito sempre a pena lembrar um pouco de trabalhos já realizados. Karl é um cineasta super premiado, com longas de sucesso como O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias e Xingu, e também Castelo rá tim um filme, que é o nosso objeto de hoje, né? Também tem uma carreira consagrada na TV, criou séries infantis como Castelo rá tim Disney Cruise, mais recentemente Pedro e Bianca, e Malhação Viva a Diferença, que essas duas foram vencedoras do Emmy Internacional. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Castelo rá tim o filme. Cal, eu queria, enfim, eu vou fazer um papel de mediação. As pessoas que quiserem ir mandando perguntas, podem ir mandando aqui pelo chat, e daí depois eu vou repassando para o Cal. Eu queria saber de você, enfim, como a gente está aqui com um público que tem bastante gente que está começando, ou a desenvolver seus primeiros projetos de longa, ou estudando cinema, como que foi o seu começo de trajetória? Assim, antes de chegar na escrita do seu primeiro longa, né, passando Castelo rá tim e tudo mais, queria, enfim, se você puder contar um pouquinho pra gente, ia ser legal. Tá bom. Primeiro, só dizer que eu pus o cartaz aqui do filme para fazer um cenáriozinho. Ficou É, bom pelo jeito, né? ficou ótimo, tá ótimo. Ficou bom, que bom. Olha, antes de eu fazer meu primeiro longa, eu sou de uma geração que estaria pronta para fazer o primeiro longa 10 anos antes do que eu fiz o meu, porque a gente estava fazendo curta nos anos 80, né? É a geração que nos anos 80 fizemos nossos curtas. No final da ditadura, então a gente pegou o final, a gente tá, é engraçado que, comparando com os dias de hoje, parece que a gente estava vivendo o oposto do que está acontecendo hoje. A gente estava vivendo o final da ditadura e o horizonte se abrindo, assim, e além de se abrir, ele, em se abrindo, aparecendo muitas oportunidades e espaços para serem ocupados que tinham ficado terra arrasada assim durante muito tempo. Uhum. E os curtas era um desses espaços que estavam muito bons. Assim, tinha financiamento, tinha edital, e teve uma geração de que a gente fez curtas muito legais, né? E,
Mas, enfim, voltando um pouquinho antes do curta, Uhum, eu vou contar como que eu comecei a fazer cinema. É, na verdade, quando eu era adolescente, assim, quando eu estava decidindo, acabando o colegial, tendo que decidir o que eu queria ser quando eu crescesse, eu escolhi ser músico. uhum, E durante o colegial ainda, né? E daí estudei muito, fiz muita aula particular de música, de violão, de baixo, e queria ter uma banda, queria ser músico popular, assim. E cheguei a ter banda, cheguei a ser professor de música, então eu ganhei uma grande. Meus primeiros empregos foram com música, mas eu percebi que eu não ia longe, que não tinha talento para o suficiente, né? Eu tinha muita força de vontade, mas não tinha talento. E daí eu perdidão e vi um curso de cinema de animação no Sesc Pompeia. E daí fui na hora, assim, desci lá nas oficinas e fui ver, pedi para entrar, já tinha começado, já estava acho que uma terceira, a quarta aula do curso e entrei e daí lá eu percebi que ali eu podia, eu tinha encontrado a minha forma de expressão, eu queria ser aquilo. Então, por acaso, assim, eu comecei com animação, comecei com fazer cinema, com fazendo cinema de animação. Então, fiz os curtas de animação, trabalhei fez para publicidade também. Os meus curtas, o que eu gosto mais chama Frankenstein Punk, que eu fiz com a Eliana Fonseca, que é uma autora, diretora e atriz muito legal. E daí eu fiz um outro curta que chama Grande das Telas, daí fiz um documentário, daí eu estava já pensando em fazer o longa quando o Fernando Collor foi eleito e daí ele fez uma política de acabar com a Embrafilme, que era o que tinha para fazer cinema, uhum. e daí ficou 10 anos sem ter cinema, tendo pouquíssimos filmes, pessoas que conseguiam fazer filmes baratos ou conseguia um dinheiro de outro lugar. Foram pouquíssimos filmes nos anos 90. Então a minha geração que ia começar a fazer os longas teve que parar e daí nessa parada do cinema eu fui para a televisão. E daí fiz alguns trabalhos antes e fiz o Castelo rá tim tive a sorte de estar lá na TV Cultura, me chamaram para criar o programa infantil e eu fiz com o Flávio de Souza o Castelo rá tim E como que surgiu o Castelo num primeiro momento, assim? Qual que era a ideia de vocês? Da onde ela surgiu? Porque é uma coisa tão rica, né? Enfim, fica todo mundo para saber da onde que veio. Olha, se demorou muito, foi um processo longo. Começou, eu acho que vocês não devem lembrar, mas antes do Castelo rá tim teve um programa que chamava rá tim na TV Uhum, Cultura. E, e o rá tim foi feito pelo Fernando Meirelles, o Flávio de Souza, o Flávio Del Carlo, e acho que os três que bolaram aquele programa, e daí eles que eram os cabeças ali. E daí fez um sucesso, assim, foi legal, o programa é super legal, para mim foi uma referência incrível, assim. E daí a TV Cultura resolveu fazer a continuação, o Rá-Tim-Bum, seria a segunda temporada do Rá-Tim-Bum. E eu estava já na TV Cultura fazendo algumas coisas, fiz uma série de animação, depois fiz umas outras coisinhas lá. E eles me chamaram porque o Fernando não queria mais fazer a direção geral, então me chamaram para fazer a direção. E daí eu me reuni ali algumas vezes
sei lá, uns 2 meses, a gente foi desenvolvendo o que seria a segunda temporada do Rá-Tim-Bum. E daí estava lá tudo certo, Senta que lá vem história, tinha coisas ótimas. Aquele programa foi um programa muito importante. A TV Cultura tem uma tradição, tinha, né? Teve uma tradição ali. Não foi à toa que o Castelo Rá aconteceu na TV Cultura, porque no final dos anos 80 os anos 80 e o começo dos anos 90 foi de intensa produção de programas para criança de alta qualidade. Uhum. Os primeiros não tinham muito dinheiro, que foram o Babalalão, tinha um outro, putz, eu esqueci os nomes agora, mas alguns programas muito bons feitos com pouquíssimo dinheiro, orçamento muito baixo e uma qualidade impecável, assim, educativo e ao mesmo tempo de entretenimento. Aliás, mais entretenimento do que educativo, mas também com uma preocupação educativa. E daí a TV Cultura com o Roberto Mulaert, que foi um presidente muito bom lá, ele conseguiu umas parcerias para conseguir mais dinheiro. Então, com aquele know-how, começaram a fazer programas muito bem produzidos. O Rá-Tim-Bum foi o primeiro, depois teve o Menino Uhum. da Lua, e daí teve essa ideia de fazer o Rá-Tim-Bum 2. Daí a gente criou o Rá-Tim-Bum 2, mas daí, na hora de que ia começar a fazer, o Mulaert falou: olha, estou achando que é melhor a gente fazer um outro programa. Vamos inventar um novo programa com essa ideia do Rá-Tim-Bum para o mesmo público, mas vamos criar outro. Daí o Fernando já tinha saído, o Flávio Del Carlo também, ficou eu e o Flávio de Souza para a gente criar o que seria esse novo, não uma nova temporada, mas um novo programa. Sim. Daí a gente ficou mais uns 3, 4 meses criando. Daí a gente criou uma coisa muito grande, gigantesca, que não tinha dinheiro para fazer. E daí a direção gostou muito do projeto, mas falou: ó, isso aí não dá. Daí eu no desespero, assim, porque tinha sido. O projeto ia cair, assim, porque ficou muito caro. O que a gente vai fazer? Talvez. Enfim, estava o perigo de não acontecer. Daí, no meio de um projeto muito grande, tinha um castelo. E daí eu fiz uma adaptação de colocar tudo que a gente pensou dentro do castelo, daí dos bruxos e daí, enfim. Então o projeto foi um processo longuíssimo. Não foi de uma hora para outra. Começou com uma coisa, foi para outra, ainda teve que ir para a terceira e depois foi quando a gente achou. Mas foi uma lição muito grande para mim, porque eu aprendi que os limites, porque a gente tinha criado uma coisa tão grande, tão cara, que se fosse aprovado, não ia ficar legal. No meio ia ter que cortar coisa, ia perder o conceito, enfim. Então eu aprendi logo de cara, assim, num dos primeiros grandes trabalhos que eu fiz, ou no primeiro grande trabalho que eu fiz em televisão, que os limites são muito bem-vindos, sabe? Se você souber encarar o limite, nesse caso, o limite de produção, vai ser bom. Entendi. O Castelo ele foi de 94 a 97, né? Ou como série, a exibição. Eu queria saber. A exibição ficou muito tempo, muitos anos exibindo, né? Ah, não, claro. Eu tô pensando Uhum. Na série. primeira, sim. É. E o Castelo, o filme, Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, ele vem depois disso. Quando veio a ideia de fazer um filme longa-metragem do Castelo Rá-Tim-Bum? Olha, desde o começo eu achei que o universo era um universo que poderia ser cinematográfico, assim. Desde que estreou, assim, eu pensei nisso. Mas como não existia cinema no Brasil, eu não fui nem atrás e tal. À medida que foi se abrindo a possibilidade, começaram a se fazer mais filmes e tal, as primeiras leis de incentivo e tal, daí eu comecei a pensar mais seriamente. Entendi. Então, o intervalo foi por conta que era muito difícil fazer cinema
quando estreou o programa, era impossível. Por isso que só foi filmado no final dos anos... Foi filmado em 99, se eu não me engano. Uhum. E então foi quando começou a retomada, a famosa retomada do cinema brasileiro. A gente já está recebendo algumas perguntas da galera. E, galera, por favor, pode ir mandando que a gente vai passando para o Cal. O Andrei, ele tá perguntando quais foram as suas referências para criar o filme do Castelo. Quais as minhas referências para criar o filme do Castelo? Olha, estão tantas. Cinema a gente assiste, né, tanto e vai ficando na cabeça, né, vai ficando. Mas olha, foi antes do Harry Potter, né? Inclusive eu só não fiz o Rá-Tim-Bum 2 e 3 porque logo em seguida veio o Harry Potter. Daí fica muito difícil de competir o tanto de dinheiro que eles têm. Acho que o filme do Castelo Rá-Tim-Bum, que foi do que do filme, de um filme do Harry Potter, né? Então ficou muito difícil competir. Mas qual que foi a pergunta mesmo? Esqueci. O Andrei, ele perguntou acerca de referências para o Referência. filme. Ah, referências para o filme. O que que eu posso dizer? O próprio programa, né? Sim. Família Adams talvez tenha sido uma referência. Não lembro tanto assim. É que as minhas referências são muito variadas, sabe? Uma cena eu penso no Charlie Chaplin, sei lá. Hum, Outra cena eu penso no, sei lá, no Chaves, ou num filme brasileiro. Isso é muito variado assim. sim. Eu até te fazendo. Você falou dessa questão do Castelo rá como série, né? Sendo referência para o filme. Uhum. Como que foi essa filme já existindo a série? Se teve uma questão de adaptação, pensar nos personagens que já existem na Uhum. série, eles vão estar no filme? O que mais mudou? Então, foi a decisão foi se não para que. Oi, alô? Está funcionando? Aham, sim, 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 perdão. A linha da criação do filme foi realmente fazer um produto que a gente achasse que é de cinema, que não é de televisão, como se não existisse a televisão. De fato, ele é um filme que tem a roupagem e a maneira e a narrativa e tal de cinema. Atualmente, o cinema e a televisão estão se aproximando, né? Com as novas tecnologias, as televisões grandes, as câmeras de televisão são muito mais. Atualmente é a mesma câmera, né? Às vezes a gente faz televisão e cinema com praticamente o mesmo equipamento. Mas na época, há 20 anos atrás, o cinema era uma coisa, era feito com negativo, né? Com película, com as câmeras, eram câmeras mecânicas, e ia para o laboratório, revelava e tal. E a televisão era feita com câmera de vídeo muito diferente das atuais, né? Era uma imagem muito mais chapada, sem definição, e as televisões eram pequenas, né? Uhum. Então era uma diferença muito grande de linguagem. Atualmente a gente se aproximou muito uma linguagem da outra. Inclusive agora o cinema, a gente assiste mais o cinema na televisão, pelos streamings e tal, do que propriamente numa tela grande, né? Uhum. Então se aproximou muito. Naquela época era muito diferente a linguagem. E a gente optou por essa linguagem mais cinematográfica. Então E da- muda o figurino, muda o cenário, muda a interpretação, muda o jeito de contar a história, muda muito. Entendi. Até no que você está puxando, assim, eu vi uma entrevista falando, inclusive, do Nino, né? Da Aham. diferença, talvez seja a diferença mais marcante, mas pelo menos uma sensação que eu tenho, tem todo um espírito ali, né, de fantasia,
mantém, mas numa linguagem cinematográfica muito rica, né? Isso. Até comentando uma cena que me veio aqui à cabeça, desculpa fazer uma cena do Nino em primeira pessoa ali, que ele vai chegar no livro, tem toda uma construção muito própria do cinema, que é muito bonito, e você faz isso com uma beleza grande. Aproveitando, pegando para falar do filme, em termos de escrita, a gente tem um foco aqui de discutir também como que é o processo de escrita, quanto tempo isso levou, se você usa no seu processo de escrita no Castelo Rá-Tim, mas talvez em outros filmes também, gosta da utilização de argumento, enfim, como que você, de escaleta, como que você se organiza, assim, se organizou para escrever o Castelo Rá-Tim? Olha, o Castelo ele foi escrito a muitas mãos. Eu acho que a gente teve, são 4 ou 5 roteiristas. Sim. Eu naquela época escrevia menos, eu dirigia mais do que escrevia. E roteiro, né? Os curtas eu escrevi os roteiros junto com outras pessoas e criei programas, mas eu escrevia roteiro mesmo, eu escrevia pouco. E então eu tive vários parceiros para escrever desde o João Emanuel Carneiro, que foi um dos colaboradores, e a Ana Mulaerte. A Ana Mulaerte sempre foi muito presente no Castelo Rá-Tim, tanto na televisão quanto no cinema. Depois ainda teve o Xaxá e esquecendo, o José, esqueci o sobrenome dele. Ele até dá cursos de roteiro também. Esqueci o nome dele inteiro. E então foi um processo meio longo, assim. Também a gente aprendendo um pouco a fazer cinema de fantasia, fantástico, né? Com uma história infanto-juvenil, fantástico, sabe? Todo mundo ainda aprendendo um pouco no Brasil, não tinha tanta tradição. E então foi um processo longo, mas teve argumento, escaleta, depois uma versão, outra versão, outra versão, outra versão, outra versão. Processo normal, mas com muita gente. O João Manuel fez um tratamento, depois ele teve que sair, daí veio o Xaxá, fez um, daí a Ana fez o final. Entendi. Essa troca é muito rica, né? Que acaba, enfim, a construção do cinema coletivo desde dessa primeira, enfim, da escrita. Uma coisa bem bacana. Mas às vezes é melhor ter um parceiro e vai ir até direto. Direto. É legal, tem colaboração de todo mundo, mas é mais demorado. Entendi. As pessoas estão mandando pergunta, eu vou te fazer uma pergunta da Camila. Ela queria saber como que foi feito o casting do filme em relação à série. Imagino que Casting do filme em relação à série. A gente manteve alguns e convidou outros. Foi basicamente isso. Nessa transposição da televisão para o cinema, a ideia minha e das pessoas que estavam trabalhando comigo no filme foi que para o cinema, na televisão, aquela linguagem principalmente naquela época, com as câmeras e a televisão pequena e tudo mais chapado e tal, que um adulto fazer papel de criança na televisão ficou super bom, o sucesso todo, e o Cássio Capim fez maravilhosamente bem. Mas para o cinema, a gente achou que talvez o realismo que o cinema pede, o adulto fazer o papel de uma criança, no caso do personagem do Nino, não ficaria tão legal como na televisão. Então, escolhemos um pré-adolescente para fazer o Nino. Entendi. E casa super bem, né? Os personagens, os atores que já estavam na série com os personagens novos, pelo menos a impressão é de que eles, enfim, tem um estranhamento, né? Uma história... Eu acho que não teve, não. Né? Eu acho que tem uma surpresa para quem estava esperando um ator e tem outro, mas isso a gente vê muito, né? A própria família Addams teve a versão na televisão e depois teve no cinema com outro casting totalmente diferente, inteiramente diferente, no caso.
aproveitando na linha que você estava falando de trabalho junto, né? Como que foi Aham. das equipes, assim, você como diretor falando com as equipes de direção de arte, né? Que o filme ele tem de arte, fotografia, ele tem essa Tem. Tem uma muito. riqueza. É. Foi muito divertido e difícil e Uhum, caro. Foi muito caro, um filme muito caro. Mas todo mundo se divertiu, porque é fazer coisas bonitas e de fantasia para criança. Então a gente se divertiu muito. uhum. E é muito gostoso. Eu não sou de São Paulo, mas enfim, quando eu lembrei do filme, me lembrava muito essa chegada, não sei, das Casas das Rosas, né? É um conceito diferente do que era o Castelo em outro momento, mas um conceito muito próximo também, né? Muito bonito. É, aham, E ficou um trabalho muito legal. Eu vou fazer uma uhum. pergunta do Matheus. É, como foi o processo de desenvolvimento da trilha sonora do filme? Que ela é fantástica, foi o comentário dele dentro dessa É pergunta. muito legal. André Bujanra. Não, é incrível. Essa trilha é muito, muito especial. Ele foi compondo. Em algumas cenas eu pedi para ele compor antes de eu gravar, Uhum. e eu gravei com a trilha já. Se eu não me engano, quando os planetas se alinham e o Nino leva um banho de raios cósmicos com o livro dele e tal, uma cena muito visual assim, e os atores estão muito concentrados. Pelo que eu me lembro, eu filmei com a trilha do André. Eu pus a trilha do André para os atores durante a filmagem, enquanto a gente estava filmando. E, e outras ele fez depois, olhando as cenas e tal. Foi um Entendi. processo muito legal com ele. Eu fiquei muito. Para mim foi muito emocionante acompanhar ele compondo e depois gravando, porque ele gravou com orquestra. Ele é um músico muito. O André Bujanra é um músico muito completo, né? Ele é pop, ele toca guitarra, mas ele compõe músicas sofisticadas, né? E rege a orquestra, e faz arranjo. Não, ele chamou um arranjador, amigo dele, que eu esqueci o nome agora, e para fazer o arranjo, que ficou lindo, mas ele que estava lá junto como maestro também, para Ah, que reger. legal. Fazendo uma pergunta em relação a esses processos, qual foi para você o grande aprendizado de dirigir o Castelo Rá-Tim-Bum, um filme? Que talvez você tenha levado para depois, ou que você guarde para você, assim, em termos de fazer filmes? Teve alguma Um coisa que grande te marcou? aprendizado. Talvez alguma coisa que tenha te marcado mais, ou alguma Porque coisa. fazer filme é um aprendizado, todo filme é um Hum, grande aprendizado. Cada filme é tipo fazer uma universidade, né? Uma faculdade, sei lá. Então, quanto tempo oi, é do não filme? entendi, não Quanto entendi. tempo que durou o processo de fazer o filme? Pré-produção? Muito. Não, de quando eu decidi fazer até fazer, deve ter sido uns 5 anos, sabe? 6 anos. É muito tempo. Você tem que escrever o roteiro, depois você tem que conseguir o dinheiro. Geralmente é junto que você vai escrevendo o roteiro e conseguindo o dinheiro. Daí depois a gente conseguiu um pedaço de dinheiro, tinha que, mas não dava, daí teve que conseguir mais. Eu estou lembrando que tem uma época que a gente parou um pouco, eu não estou lembrando exatamente por quê, mas enfim, é um processo muito longo. Depois a montagem, a mixagem. A gente fez os efeitos especiais na França. É um projeto muito grande. Talvez se eu fizesse hoje, eu não faria tão grande. Buscaria soluções mais baratas e mais rápidas. Mas isso foi, eu acho que foi um pouco de inexperiência minha. O meu primeiro filme, eu fiz um filme muito grande, com um cenário muito grande, com efeito especial, com criança, com cachorro. Tinha tudo que dificulta. Então, talvez hoje eu faria um pouco a mesma história, um pouquinho menor, economizando
energia em algumas coisas, dinheiro e tal. Acho que isso foi um aprendizado. Você até falou da questão dos efeitos visuais. Eu queria até saber, porque o filme ele tem bastante efeito visual, né? Computadorizado também, mas ele tem o que deixou no nosso coração, assim, né? Dos bonecos e tudo mais. É. Uhum. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que, enfim, acho que as pessoas também têm essa memória afetiva do castelo com os bonecos e foi muito legal vê-los ali, né? Uhum. Ainda. Pô, eles aparecem pouco, né? Uhum. Ficou uma... A Morgana são transformados em marionetes. Sim. A ideia foi tentar juntar técnicas desde boneco, marionete, e daí as computações gráficas estavam começando, não tinha no Brasil, a gente teve que ir para a França. Uhum. Antes eram efeitos óticos que a gente fazia em cinema e eram muito mais demorados, muito mais difíceis de fazer. E Uhum. depois começou a aparecer o computador e daí não tinha no Brasil, a gente foi para a França fazer. E como é um filme sobre bruxos, é difícil não ter, né? Uhum. Sim. Então fazia parte ali da história e tal. Sim. Você falando agora do castelo, fica uma questão na cabeça. O seu próximo filme de longa foi o ano que meus pais saíram de férias, né? Qual foi Você levou alguma coisa da experiência do castelo pro o ano que meus pais saíram de férias, assim, em termos de vivência, pode ser de set, de direção, algum aprendizado de roteiro que você queira compartilhar com a gente? Não entendi. Desculpa, pode repetir? No seu projeto subsequente de longa, você sente que você levou alguma coisa, algum aprendizado da experiência do Castelo rá tim Você tinha falado de cada um ser de como se fosse uma universidade, mas alguma coisa que, sei lá, É, você tenha aprendido ali e falou, isso aqui eu vou levar adiante e levou adiante, assim. puxa vida. São filmes muito diferentes, apesar do personagem principal ser criança, né, nos dois filmes. Uhum. Mas são filmes muito diferentes. Eu queria Eu até acho te que, falar, perdão. Oi, não, pode pode falar. falar. Não, eu não sei, eu não sei o que eu levei, Gil. A gente leva tudo, né? Tudo a gente leva. A gente entra no set diferente. Acho que eu aprendi um pouco mais a fazer, mas não muito, porque o cinema é muito complexo, tudo. Uhum. E acho que cada filme que a gente vai sempre, sempre, sempre aprender, porque é tudo muito complexo e tudo muito. É o mesmo processo, mas ao mesmo tempo é diferente. Uhum. Então, acho que ele nunca vai parar de aprender. Mas isso já é uma coisa super legal de falar, né? Pensando pra gente que tá pensando agora, pensar também, saber que às vezes vai ser um desafio diferente um do outro, né? Que às vezes a gente não vai estar Aham, pronto. Eu até fazer o comentário, meio só por fora, agradecer pelo ano em que meus pais saíram de férias, que foi um dos filmes lá, quando eu comecei, tava aham. para vestibular, enfim, tinha o ano em que meus pais saíram de férias na minha lista de vestibular, e foi um dos filmes que me virou a chave ali, que eu talvez não era aquilo que eu estava escolhendo para fazer e eventualmente eu parei aqui no cinema. Então, para mim é muito importante estar É aqui. mesmo? O É, que que você estava querendo fazer? eu estava fazendo direito, fiz direito, eventualmente. Fez? Olha que ótimo. Mas tanto o filme quanto os Semi Aspirinas e Urubus estavam nessa lista. Então, eu sou eternamente grata. Então, é muito especial conversar com você. Enfim, você citou Legal. meus pais saíram de férias. Eu vou fazer uma Uhum. pergunta para o Felipe, voltando ao castelo, com esse parênteses. O Felipe perguntou se o castelo tem uma ousadia de misturar um clima sombrio com humor e ser para o público infantil. Como equilibrar tudo isso? Que é um equilíbrio que eu particularmente acho que deu super certo, assim. Mas você pensou nesse equilíbrio, assim, Entre o de quê? entre ser um pouco mais sombrio, né? Ele tem um ponto Isso, diferente um em tom relação sombrio. à série, voltado com Uhum. humor e ter como público-alvo O crianças e público adolescentes. infantil. Como foi lidar com esses elementos todos? Olha, primeiro, eu tenho uma. Quando eu trabalhei muito para o público infantil, né? No começo da minha carreira, eu Uhum. trabalhei muito, um pouco por acaso, assim, também não foi uma coisa que eu escolhi, que eu falei, não, vou trabalhar com criança, essa vai ser minha profissão. Foi por acaso, mas eu gostei muito, me senti muito à vontade.
mas uma coisa que eu sempre penso quando eu vou fazer alguma coisa para a criança é que a criança não é muito diferente do que fazer para o adulto. Então, o, se falar assim, não, é para criança, então vamos fazer, se é para criança, vamos fazer assim. Eu não Uhum. gosto muito de pensar assim, sabe? Eu gosto de. Eu acho que os adultos, quem está fazendo, que são adultos, né? Às vezes o ator é criança, tal, mas a equipe é adulto, eu sou adulto. A gente tem que gostar também, a gente tem que achar legal, achar bonito, achar divertido, achar interessante, se emocionar. Então, eu faço para a criança quase como se não fosse para a criança. Tem Uhum. algumas coisas que você tem que pensar e tal, e que está na sua cabeça, que é para a criança. Então, o fato de ter um aspecto mais sombrio, assim, vem um pouco nisso. Assim, eu acho que combinou com a história ter esse tom, apesar de que eu achei que no cinema ele ficou mais escuro e mais sombrio do que eu queria. Foi Entendi. uma falta de comunicação com o diretor de fotografia, que não foi na hora de filmar, não. Foi depois, quando vai fazer as cópias e tal, você tem que acertar a luz de um jeito e ficou mais escuro no cinema. Mas Entendi. no DVD e na televisão e a cópia que passa agora eu não sei, agora eu acho que não está em nenhuma plataforma. Mas aí, ali eu gosto, ali é a cor que eu gosto. Entendi. Mas, enfim, é isso. Eu vou Marcelo Dust, grande diretor de fotografia, foi com ele mesmo que eu briguei porque ficou muito escuro no cinema. Briguei assim, na hora. Ele é muito meu amigo e ele é o grande diretor de fotografia, um dos melhores. eu vou voltando para pensar um pouco em roteiro. É, Ah, tá, o Dandan Silvério está dizendo que tem no Apple TV, eu não sabia. que Vou legal. procurar. Ah, É, dividir com a gente. Eu é. adoro essa, as pessoas comentando junto, porque é muito legal que a gente vai vendo, tá tocando todo mundo, né? Tá É. separado junto. Eu ia te fazer uma pergunta. Ó, o É, Fernando Costa, peraí, deixa eu só dar um abraço para o Fernando Costa. pode falar? O Fernando Costa era um grande cineasta e ele trabalhou muito comigo quando ele era muito novo. E tenho o maior carinho pelo trabalho dele e por ele. Ai, que legal. Eu ia te perguntar, que você estava falando do Castelo rá tim né? De ter o desafio de ter criança e depois o ano em que meus pais saíram de férias também o protagonista é uma criança. Se você sente que tem Uhum. qual para você é o desafio mais específico de dirigir crianças, né? Se tem alguma coisa que você, enfim, leva em conta. Uma pergunta. Dirigir criança, eu acho que você tem que gostar. Não Hum, é, não é como dirigir um ator experiente e tal. Você tem uhum, que gostar, eu acho que tem que ter uma sensibilidade para entender como conversar e como dirigir. Eu uhum, sempre me dei bem, assim. Eu tenho antes de fazer cinema, na época quando eu contei que eu fui músico, tentei ser músico uma época, eu fui professor de música numa escola de criança pequena, eu acho que tinha criança deve ser de 4 a 10 anos, alguma coisa. Tinha essa facilidade de contar história para criança, enfim, de interagir com criança. Isso me ajudou muito a trabalhar com criança e para criança depois. entendi. A galera tá mandando pergunta, vou te repassar. O Tá Natan bom. tá falando, Cal, gostaria de saber como você gosta de trabalhar a seleção de elenco. Existe algum caminho específico? O caminho é um dos momentos mais importantes de um filme, é você escolher o elenco de um filme ou de uma série de televisão, o que for. Escolher o elenco é tão fundamental quanto escrever bem o roteiro, é tão fundamental quanto dirigir uma cena bem.
Aliás, é mais até, porque se você escolhe um ator que pode que, bom, você escolhe um ator ruim, é um desastre. Agora, se você escolhe um ator, mesmo que ele seja bom no papel errado, também vai ser complicado. Então, é um momento chave. Você tem que estar muito concentrado e ter a sensibilidade e a chance de escolher o. No caso de criança, geralmente é muito teste. É testar, 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 testar para encontrar, porque geralmente a pessoa tem pouca experiência ou nenhuma experiência. No caso do ano, meus pais saíram de férias, o Michel não tinha experiência nenhuma. No caso do Castelo rá tim o rapaz, esqueci o nome dele, como é que é? O Diego. O Diego tinha experiência em teatro e cantava ópera, mas ele não tinha experiência em cinema. E é lá de Curitiba. A gente encontrou ele lá. Enfim, então em criança tem que testar muito. E em ator adulto você tem que é uma coisa um pouco inexplicável assim. Mais intuição, intuitivo, você entender o que é, quem é, qual o melhor ator para aquele papel, qual a melhor atriz para aquela personagem. Sim. Né, pensando, né, na nossa cabeça hoje, Doutora Abobrinha não seria outro se não fosse Pascoal da Conceição, né? A história do Pascoal é engraçada, porque quando a gente estava fazendo os testes para o Castelo rá tim na TV, tem uma figura que se chama produtor de elenco, né? Que é a pessoa que sugere os nomes e conhece bastante do mercado, todos os atores, e vai te sugerindo. Ou se não, quando a gente quer fazer testes, chama para o testes aqueles que ele acha que tem. E o diretor também dá a sua opinião, se conhece, chama e tal. Mas, enfim, a gente tinha lá uns 10 ou 12 atores para fazer o Doutor Abobrinha. Imagina que fazer um vilão, todo mundo quer fazer, né? Uhum. E daí eu comecei a fazer, eu que estava fazendo o teste, eu comecei a testar e tinha muitos, todos fizeram muito bem. Todos fizeram doutores abobrinhas muito legais, engraçados e tal. O Pascoal estava na TV Cultura, ele não tinha sido chamado para fazer o teste, mas ele estava na TV Cultura fazendo uma dublagem, ele fazia dublagem não, narração de documentário. Uhum. E daí ele soube que estava tendo um teste e foi lá. Eu já conhecia ele, eu acho, não lembro. Mas e daí ele pediu para fazer e foi o último. E daí ele fez e eu falei já pronto, não precisa mais, não precisa mais, não precisa. Esse já é o papel é dele. Não tinha mais dúvida. E os outros foram muito bem. Não é que não tinha. Antes do Pascoal entrar, eu estava assim, putz, quem que eu vou escolher? Porque são todos legais. Mas o Uhum. Pascoal fez um jeito que só ele fez, só ele para fazer, né? Que coisa, né? Parece que Isso que é o engraçado, porque os outros atores eram muito bons atores, fizeram muito, mas daí ele trouxe uma coisa diferente e daí aquilo foi definiu o personagem. é, Então, para você ver o quão importante é, né, o ator que faz. feliz por essa coincidência ter acontecido, porque eu tenho certeza que É, a geração inteira e até hoje. Eu lembro é. alguém comentando que o Pascoal tinha passado em algum lugar, acho que foi a pergunta dele, e que as crianças ainda tinham um receio, assim, dessa imagem do Doutora Abobrinha. Achei Total. o Denis Lira, ele está perguntando, As Five está em finalização, já está em... Opa, peraí, é isso? Vai seguir no Uhum. Young, nos projetos para adolescente, para adultos jovens, já passando para outras perguntas suas, assim. Uhum. As Five é um programa, é uma série para adultos, né, adultos jovens, mas é para adultos, é muito diferente da Malhação Viva a Diferença. Aham. As personagens na Malhação tinham 16 anos e agora elas têm 25.
Uhum. Então, quantos anos você tem, Natália? Eu tenho 28. Então, é mais ou menos da sua geração, geração Z e ou milênios, né? Uhum. E então é uma série para adultos, adultos jovens. E a gente está escrevendo a segunda temporada, então ainda vou estar aí agora. Vou estar nesse universo dos jovens adultos, das jovens adultas. Por favor. Uhum. O... A Ana ela estava perguntando sobre a relação, voltando àquela questão dos atores, sobre a sua relação no set com o processo criativo do ator. Como isso se dá na hora de construir o personagem, já com o ator em set também. Olha, varia muito de ator para ator, né? Mas também tem o pré-set, né? Que é a preparação do filme. Uhum. Talvez seja mais definidor, assim, ou tão definidor quanto, mas varia de ator para ator. Cada ator é uma coisa, cada diretor também é diferente. Uhum. Eu tenho lá meu jeito, me viro. Deixa eu ver. Tô vendo aqui porque a galera mandou, as pessoas estão mandando um monte de pergunta e eu tô tentando ver se eu não esqueci nenhuma, porque tem bastante Tá. legal. Alguém tinha perguntado sobre o seu, eu vendo por aqui, se você tinha quais são os seus projetos que você pode falar, que estão aí por vir, se, enfim, se você puder de Aham. coisas que você, que acho que a galera, as pessoas estão bem animadas em eventualmente ver coisas suas, aparentemente, Uhum. em todos os públicos, né? Não só infantil, adulto, jovem. Aham. Olha, eu estou com esse projeto dessa série na Globoplay, que é As Five. E a gente já finalizou, já está pronta a primeira temporada, deve estar estreando no final do ano, a primeira temporada, e a segunda a gente está escrevendo, deve começar a rodar no começo do ano que vem, se a quarentena permitir. Mas Hum, parece que vai, né? E estamos escrevendo um projeto de um longa-metragem que, enfim, que eu não posso falar muito, mas que é um filme adulto. Tem adolescentes também, mas o filme é uma história adulta. legal. E estou escrevendo também uma série meio não é uma série, eu não sei se vai ser série ou filme, de terror. Ah, legal. Eu, Né? uma pergunta que sempre que acabaram de fazer aqui que eu acho super interessante é sobre qual conselho você daria, inclusive falando agora, né, no momento que a gente está, enfim, qual conselho você daria para quem quer fazer cinema, e quer fazer seu primeiro filme, levando o contexto todo atual que a gente está vivendo hoje? Puxa, levando em conta esse contexto da pandemia, eu não sei o que dizer. Nem a gente que já estamos com a carreira em andamento, a gente não sabe para onde vai. Mas eu acho que cinema, o que eu senti assim no começo da minha carreira, que acho que foi muito importante, é que eu tive a sorte de achar uma turma que eu me identifiquei e a gente trabalhou juntos ali os primeiros anos da carreira, assim, pré-profissional, sabe? Eu não fui aluno da ECA, da USP, eu Uhum. não fui aluno normal, mas eu resolvi na Fonseca, que eu fiz o Frankenstein Punk juntos. Tem um cara que chama Michael Ruhlman, que fez uns filmes muito legais e é montador também. Ana Mara Abreu, que é diretora de arte. E depois a gente fez uns curtas lá, depois saímos de lá e fizemos o Frankenstein Punk, depois ainda fiz mais aí se juntou umas outras pessoas, o Maurício Zelada, que é um
um cenógrafo incrível, que foi meu sócio no começo, o Renatão também. A gente foi formando uma turma. Eu acho que cinema é turma. Então, se você encontra uma turma, facilita. Dá para fazer também, mas a minha experiência foi com uma turma e me facilitou muito o começo. Uhum. Me perguntaram aqui sobre a questão nesse contexto que a gente está vivendo, né, ainda de pandemia, como fica também a questão para você e como a gente, num primeiro momento, me incluindo também, em termos de seguir um primeiro projeto, como que a gente lida, o que você poderia falar sobre a questão de falta de orçamento, financiamento mesmo? Você tem alguma coisa que, até não sei se eventualmente esse lugar de turma, criar grupos, o que você acha que poderia ser? Eu acho. Eu acho que atualmente, com essa dificuldade, com esse governo absurdo que a gente tem, e nessa crise que se avizinha, eu acho que quanto mais vocês conseguirem fazer, aproveitar que a tecnologia está permitindo até a gente fazer uma live aqui, Uhum. se vocês conseguirem fazer filmes e curtas e produtos contemporâneos, que nem são filmes, nem são curtas, sei lá o que são, mas fazer por conta e ir experimentando mas com método, né? Não sair fazendo de qualquer jeito, fazer com método e pegar o celular e fazer. O Karim fez um filme com celular, ainda não assisti. O último filme do Karim ele fez inteiro com celular, Uhum. é um documentário, né? Mas eu acho que é isso, que aproveitar que vocês são espertos com tecnologia e a tecnologia está avançando e vai avançar mais, e essa pandemia está fazendo avançar mais ainda, e sair fazendo mesmo sem financiamento e tal, fazer para aprender, porque só aprende fazendo. Carl, eu queria aproveitar que eu vi aparecendo aqui, a Ana Mulayete te mandou um oi. Eu não sei se deu para. Ah, não vi. Ana, minha querida parceira, essa foi sorte eu ter encontrado na vida. Sim. A gente fica muito feliz e grato pelo trabalho de vocês, tanto o seu quanto da Ana Mulayete, de todo mundo envolvido Opa. no Castelo. Todo mundo mesmo, assim, porque eu acho que eu falo por mim, mas eu tenho certeza que eu estou falando por um monte de gente que está aqui. Uhum. Formou uma geração, ai, fiquei toda arrepiada até. Formou uma geração, não só o Castelo série, Castelo filme, mas também, para mim, o que eu te falei, TV Cruz, para mim também é super Teve especial. a Cruz foi com a Aninha, foi com a Ana Mulaerte também. E ela que tocou, porque a gente fez a criação, eu fiquei um pouco, fiz a implementação e tive que sair. A Ana que tocou o barco lá. Fica meu agradecimento para você, Ana, que está aqui também, e para todo E mundo o em meu também. Sets. Um agradecimento para a Ana também, eterna. Eu vou. Como a gente tem uma questão de limitação do tempo, a live costuma durar só 1 hora. Eu queria saber se Uhum. tem mais alguma coisa que você queira falar, para que depois a gente possa encaminhar para encerrar o vídeo, infelizmente, que está sendo bem legal. E obrigada por essa conversa maravilhosa. Uhum. Alguma coisa que eu queira falar? Queria falar que, sei lá, esse projeto Paradiso é muito bacana. Eu tenho muita vontade de participar mais e como puder. É um privilégio para São Paulo, para o Brasil, ter um projeto com essa seriedade. Ainda não tive a oportunidade de participar mais. Essa aqui talvez seja a primeira vez mais efetiva, mas fui muito orgulho de estar participando. E aí, eu agradeço em nome da equipe toda do Projeto Paradiso pela sua, enfim, presença aqui, dividir toda essa experiência com a gente, que é muito rica e, enfim, formou todo mundo, provavelmente todo mundo que está aqui, enfim, é muito difícil você conhecer alguém que não conheça Castelo rá mesmo que seja uma pessoa que não fez parte da geração de quando ele Uhum. saiu. Carl, agradeço muito, muito, muito pela sua presença e por ter dividido tudo com a gente aqui, por ter passado tantos conhecimentos legais. Eu vou fazer uns informes finais, mas é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, querida. Passou rápido pra caramba. Um beijão. Passou, né? Tchau. Fico impressionada, mas, por favor, fica aqui com a gente, até porque eu vou contar uma coisa super legal. Que a Tá gente, bom. esse primeiro longa, ele está na sua 4ª edição, né? Como eu tinha comentado no começo, a gente teve, inclusive, com a Ana Mulayete, Marcelo Gomes e Karim. E a próxima edição, né, que vai acontecer daqui mais ou menos uns 15 dias, vai ser com Jorge Furtado,
que é o diretor de filmes como O Homem que Copiava e Saneamento Básico. Dia 9 de julho, marca aí, às 17, todo mundo. Às 17 horas, ele vai falar sobre o seu primeiro longa, Houve uma Vez Dois Verões. Para quem quiser acompanhar, ficar sabendo dos Uma eventos. delícia de filme. Uma delícia. Eu nem lembrava que era o primeiro dele, mas é um filmaço. Muito legal. De adolescente, é uma história de adolescentes. Então tá super convidado, Cal, para acompanhar com a Tá gente. bom. Eu vou estar aqui, dia 9 às 17. E curtam a página do Projeto Paradiso. Agradeço a presença de todo mundo. Essa conversa, como as outras conversas que já foram feitas, elas estão disponíveis, elas vão ficar disponíveis para, enfim, quem quiser voltar depois ou quem não teve a possibilidade de ver. Inclusive, eu vou com certeza rever todas, porque eu acho que todas as que aconteceram até agora foram muito boas e estou muito feliz, Claudio, que você veio dividir aqui com a gente. Legal, querida. Obrigado. Agradeço em nome do projeto e espero que estejam todos bem e estamos todos juntos aí, apesar da distância. Pode crer.